Glória a Deus. Deus em eterno, a Ele seja a glória. Amém. Agora, irmãos, eu dei uma pequena explicação no vídeo abaixo o que é julgamento. Porque existe uma interpretação sobre o Mateus 7, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgado. Nós temos que entender o contexto para nós entendermos. Nós não podemos julgar as pessoas. Julgar pessoas não é julgar acontecimentos. Julgar acontecimentos é uma coisa, julgar pessoas é outra. Julgar um texto, julgar uma pregação, não é a mesma coisa que julgar uma pessoa. Existem dois tipos de julgamentos, certo? Então vocês assistindo o vídeo de baixo, vocês já vão entender. Mais ou menos eu dei uma pincelada assim, porque houve uma pergunta. E eu tinha um material que explicava bem, até mais, irmão, do que isso, mas não há necessidade, só essa pergunta só essa resposta já é suficiente, ok? E também, agora, irmãos, eu quero deixar claro para vocês, assim, que aqueles que fazem parte desse canal, eu vou evitar colocar a igreja aqui, porque só tem trazido alguma tristeza para mim, porque ele quer ajudar e as pessoas não entendem, então vão ficar em paz. E eu vou pregar a palavra de Deus, não minha, eu não tenho palavra nenhuma, a palavra de Deus, que é a Bíblia. Quero deixar claro que a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu aconselho sempre os irmãos de qualquer denominação comprarem mais Bíblias, porque as Bíblias logo, não sabemos quando, mas nós podemos ficar sem a nossa Bíblia, por causa que está sendo confeccionada. Já tem uma Bíblia que chama Bíblia TB, não aconselho que compre essa Bíblia, irmão. Tá? A Bíblia TB. Mas agora vai, com essa nova ordem mundial aí, eu não sei se vai ficar essa Bíblia aqui, se nós vamos encontrá-la para vender, não sei, irmãos, eu acredito que não. Então é melhor nós irmos procurando guardar as nossas Bíblias. E por falar nisso, eu tenho pedido oração, que há poucos dias atrás, ou melhor, em agosto, faz poucos dias, nós estamos já em quase... agosto, nós estamos em setembro. Em agosto houve uma grande perseguição, eu marquei aqui, inclusive, irmão. Isso é perseguição. Tem gente que acha que perseguição é alguma coisinha que sai na internet. Então, perseguição é isso aqui, ó. Dia 16 de agosto, em Jalgaon, no Paquistão, milhares de pessoas atacaram bairros onde viviam cristãos, que fugiram o mais rápido possível. Hashanabib disse: algumas pessoas entraram em seus carros ou pegaram bicicletas e ônibus e partiram para outras cidades, mas a maioria foi para plantações de cana-de-açúcar e era escuro e perigoso, mas o único lugar para ir e não havia esperança de voltar para casa. Ao vermos o fogo ardendo e o ar pesado e escuro, nós sentamos e assistimos desesperados, tentando cobrir os nossos bebês com os nossos corpos para protegê-los, e eles estavam muito confusos. Então houve uma perseguição contra cristãos, a maioria evangélicos, né? E também até tinha católicos também. Foram perseguidos por um grupo terrorista e era muito forte, irmãos. O governo desse país não vamos culpar o governo. O governo ele não tem culpa disso, certo, irmão? São pessoas extremistas que tem em qualquer lugar. Pessoa extremista existe em qualquer lugar, irmão, tá? Isso aí pode ter certeza. Extremista, não dá nem de conversar com ele porque ele é extremista. Então tem que tomar cuidado, irmão. Hoje, até para nós, por exemplo, esses dias aí eu vi uma pessoa queimando a Bíblia na internet. Eu quero ver ele queimar o Alcorão na internet. Ele não tem coragem de fazer isso, né? Você tem muita coragem de queimar a Bíblia. Você que está pegando aí esse vídeo agora, você que está assistindo, você tem coragem de queimar a Bíblia. Pega o Alcorão e queima. E põe na internet. De preferência, deixa o teu endereço. Você vai ver só o que vai acontecer. Deus que te guarde. Eu não queimo o livro de ninguém, irmão.
porque se eu não sou daquela fé, tudo bem, eu não vou ler, mas queimar essas coisas assim, eu tenho um hábito, cada um tem um costume, quando a Bíblia fica velhinha, eu procuro guardar ela, dobrar um papelzinho, guardar, sabe, irmãos? Eu não gosto nem de queimar, porque tem pessoas que queimam, porque é, não é errado também, né? Porque a pessoa não vai deixar a folha da Bíblia cair por aí, né, irmão? Os outros pisar em cima, né? Mas eu tenho esse é um parecer meu, né? Eu não queimo, eu guardo, porque fica uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, quantos anos que tem, irmão? Eu lembro que eu comprei essa Bíblia aqui, eu acho que faz mais de 20 anos, ou mais até, que eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Ó, tá perfeitinha. Eu tenho Bíblias novas, irmão, ali. De outras traduções, em hebraico e italiano, inglês, e o Torá, enfim. Tem vários ali. O Torá também é uma Bíblia, tá, irmão? Que é o Pentateuco. Bom, vamos ler então aqui, para não tomar muito tempo. Bom, já estou tomando, mas vamos embora. Nós vamos ler, irmãos, em João 6, versículo 28 e 29. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Só até aqui. Então, o que é a obra de Deus? A obra de Deus, irmãos, nós sabemos que, falando a respeito da salvação, nós já entendemos tudo aqui. Falando a respeito da criação, nós já vemos também esta mesma obra manifesta na criação. Não estou pregando panteísmo, pelo amor de Deus, não é isso. Quer dizer que Deus manifestou a sua glória, porque está no Salmo 19, os céus, como é que vê? Vamos lá ver para mim não errar, irmão. Céus manifestam a sua glória e um dia faz declaração ao outro dia. É isso que está escrito? Vamos ver se é isso mesmo, irmão. Porque a gente esquece, né? A gente tem que ler a Bíblia e tem que comer a Bíblia, assim, sabe? Estamos no tempo de comer a Bíblia, irmão. Sabe por quê? E a coisa está ficando feia, hein? Heresia por tudo quanto é lado e tanta coisa. Um lugar que era bom não está mais bom. E a gente está percebendo que o ar está pesado. E, enfim, está pesado porque espíritos contrários, né? Nós temos que lutar contra eles. E muitas das vezes nos falta força também, porque não é fácil, irmão. Eu confesso para vocês que muitas das vezes o adversário vem lutar contra nós, mesmo pessoalmente. Mas eu agradeço a Deus. Depois eu vou contar um milagre que Deus fez. Talvez seja útil para vocês aí, tá bom? Nós vamos primeiro ler aqui. Então, o Senhor é a obra, né? Ele é a obra. A obra de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra obra de salvação. Mas a obra de manifestação de coisas que foram feitas por Deus, tudo. Porque está dizendo assim, ó, os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19. E anuncia a obra das suas mãos. Está entendendo? Então todas as obras que foram feitas anunciam a obra da mão de Deus. Você percebe que ali já fala de Jesus Cristo. Porque é a obra que foi feita por ele. E nada do que foi feito sem ele, ou melhor, nada do que foi feito se fez se ele não estivesse junto, porque ele e o Pai são um. Aí você vai lá em 1 de João, tá? Para você ver como eu estou falando a coisa dentro daquilo que está escrito. Vai lá em 1 de João, aí você vai ler, ó, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então esta obra de Deus, que é Cristo, que é o próprio Deus, mas ele estava perguntando, teve um momento que ele conversou. O Senhor Deus conversou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não falou no singular, ele falou no plural.
Será que tinha alguém? Ele falou com os anjos? Não, porque os anjos não são a nossa semelhança. São diferentes. Irmãos, tem anjos que nós não estamos preparados para ver. Às vezes num sonho, tudo bem. Mas você já imaginou, você já leu Ezequiel, irmão? Você já viu como é que é um querubim? Que tem rodas e que tem não sei quantos olhos. Imagine se você vê uma coisa dessa. Você desmaia, irmão. Só se Deus preparar. Porque é algo sobrenatural. Tem irmão que vê anjo com tanta facilidade. Deus está mostrando que tem um anjo aqui. Está passando um anjo ali. Passa anjo em todo lugar, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não vou desacreditar, porque eu sei que Deus mostra. Eu tive o privilégio de sentir isso também. Mas assim, não é sempre não, irmão. Mas é em arrebatamento espiritual, em sonho, né? Eu não vou dizer que não tem. Sonho estaria indo contra os dons de Deus, porque está escrito em Joel que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Então nós temos que acreditar nisso. Porém, isso não é o fundamento da salvação. O fundamento da salvação já começou lá, no princípio, a obra de Deus. Deus já criou o mundo através dela. Porque sem ela, nada do que foi feito se fez. Então as pedras, os mares, os rios, as cachoeiras, as cascatas, os peixes, os animais, tudo foi criado porque a obra de Deus estava em Deus, estava com Deus e era o próprio Deus. E Deus tirou da intimidade da sua obra e gerou o seu Filho. E ele se fez carne. Então ele que se fez carne, ele se tornou uma obra encarnada. Então a salvação, ela não está, vamos supor que isso aqui fosse uma igreja, ela não está aqui, certo? Vamos supor que isso aqui fosse outra igreja, ela também não está aqui. A salvação está aonde está Jesus Cristo. Se Jesus Cristo estiver aqui, nessa igreja, tiver pessoas, igreja é uma reunião de pessoas, tá? Inclusive uma palavra que veio muito depois, que no princípio não era assim, né? Eram chamadas de comunidades ou de, enfim, reuniões. Então, pessoas reunidas em Cristo. Aí sim podemos ter uma unidade. Quando as pessoas estão reunidas em Cristo, nós podemos ter comunhão com aquela que está em Cristo. Não quer dizer liturgia, quer dizer unidade espiritual, não unidade pluralista. Não, essa não. É uma unidade que é a unidade do corpo, que juntos os membros funcionam porque estão ligados um no outro. Então a obra de Deus de salvação, ela é Jesus Cristo. E se você está precisando, se você, quem que não está, precisando que Deus faça alguma coisa na tua vida, tem que centrar em Cristo, só, mas nada. Não precisa mais nada, irmão. Sabia disso? Quando você ter certeza mesmo que você tem Cristo com você, você não vai se preocupar, não, eu preciso saber isso, Deus tem que revelar para mim. Você não vai se preocupar com isso, porque Deus vai fazer acontecer o que tem que acontecer. E você veja que até as palavras que eu falei são verbos. Você percebeu? Deus vai, verbo ir, fazer, vai fazer, verbo fazer, acontecer, verbo acontecer. O que tem, verbo ter, que, verbo querer, acontecer. O que tem que acontecer. Você está entendendo? E eu só usei verbos, porque o Senhor Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Então muitos interpretam que ele se fez carne, que verbo quer dizer palavra. Então muitos interpretam que a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra, porque Jesus Cristo é a palavra, porque ele se fez carne. Aí é um grande erro, irmãos. Eu estou falando aqui em espírito. Por quê? Jesus Cristo é a palavra que se fez carne, que se manifestou ao homem, mas que se fez necessário deixar relatado o que ele fez. Por quê? Porque se não ficasse relatado, como é que você e eu saberíamos? Então, você não pode jamais descaracterizar a Escritura. Isso tem um nome, irmãos, esse misticismo. Os agnósticos, irmãos, eles eram assim. Agnosticismo, me parece, eu não sei explicar muito bem sobre o agnosticismo, mas os agnósticos eram assim. Eles acreditavam só
numa luz, entendeu? Eles não precisavam, eles achavam que não precisava você estudar, pesquisar alguma coisa. Eles achavam que não precisava. Se você ficasse ali quietinho, vinha uma luz e te ensinava tudo. Isso é agnosticismo, chama. Então nós não podemos ser agnósticos, porque senão nós podemos ser tomados por um espírito diferente. Podemos ver alguma coisa que não é e achar que é. Por que se criam seitas com heresias? A maioria das seitas heréticas, ela começou através de um sonho, ela começou através de um versículo isolado que a pessoa sonhou. Mas a obra de Deus, que é a salvação, que é Cristo, não. Ela começou em Cristo, não teve sonho, não teve nada. Foi Cristo, ele apareceu, nasceu, pregou, morreu, ressuscitou e pronto, está feita a obra. Entendeu? Agora, obras que o homem, eu sonhei, eu tive um sonho, que nós temos que fazer assim, ó, nós temos que colocar aqui, temos que fazer assim. Deus não pode dar sonho, irmão? Pode. Mas não para criar coisas que não estão escritas, ou que são tiradas do contexto. Porque se você tirar alguma coisa do contexto, que é Cristo, você vai criar uma heresia contra Cristo. E você então se torna um homem movido pelo anticristo. Por quê? Porque tudo aquilo que contraria a palavra de Deus vem do anticristo. Quer dizer que se eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou colocando em xeque a Bíblia. E quem quer colocar em xeque a Bíblia é o anticristo. Então veja aonde que você está e veja como você está sendo enganado. Por quê? Cristo tem que ser a fonte. Se ele não for a fonte, você vai deixar de crer até em tudo que está escrito. No momento que você deixa de crer, que você tem na sua mão, que você vê, como é que você vai crer em Deus, em Jesus Cristo, que você não viu? Ah, mas eu sonhei. Você sonhou? Porque o irmão falou. O irmão falou, será que ele falou certo? Eu já escutei muita gente falar coisa errada. Falar coisa que não está escrito. E agora, como é que fica? Fala coisa que não está escrito e ainda diz que foi Deus que mandou. E afirma categoricamente, Deus me mostrou isso aí. Não é, não deu uma... A gente sabe que não é. E sabe que está escrito em outro lugar, irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe que a folha de uma árvore não cai se não for a vontade do Pai que está no céu. Mas isso não está escrito na Bíblia. Se eu falar para vocês, Deus me mostrou que está escrito, que está conforme está escrito na palavra, que não cai uma folha. Pronto, já está mentindo, já está fora. A palavra não é guiada, não é nada, é mentira. Porque não está escrito. Não é errado falar, porque nós sabemos que é verdade. Porém, tem que se explicar. Ó, conforme um ditado, conforme uma expressão usada. E nós sabemos que Deus, tudo é permissão de Deus. Aí sim, você tem que explicar. Agora você falar que está na Bíblia, você está errando. Porque está aqui, eu tenho o Alcorão aqui, posso abrir e mostrar para você. Está na Sorata, número 50. Que não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai, Alá, que chamam de Alá, está no céu. Está aqui, irmão. Por isso que tem que pesquisar. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê, irmão? Porque eu viajava, né, para alguns lugares, eu tinha que ter conhecimento disso, irmão. Porque senão eu poderia passar por algum processo e até mesmo fazer coisa errada. Porque tem lugares, irmãos, que até a maneira de você cumprimentar a pessoa, até a maneira de você olhar, pode te prejudicar. Então você tem que entender, pedir a guia de Deus primeiro. Primeiro ponto, guia do Espírito Santo. Isso aí. Segundo ponto, guia do Espírito Santo. Terceiro ponto, guia do Espírito Santo. Não tem outra guia. E Jesus Cristo em cima, à frente. Pronto. Por quê? Você tem que saber. Aí o Espírito de Deus vai te começar a impulsionar para você procurar alguma coisa. Colocar em você um desejo de querer saber. É Deus que faz isso. Pô, eu vou para aquele país, mas eu quero saber como é que é lá. E você vai lá e começa a ler alguma coisa, ou pergunta para um, pergunta para outro, mas esse desejo já foi Deus. Porque até o desejar pelo Espírito de Deus vem de Deus. Agora existe o desejo da carne. É bem diferente do desejo de Deus. A carne não deseja o que o Espírito deseja.
O desejo da carne, ele pende para o mal. O desejo do espírito pende para a vida eterna. Então, há uma luta, carne contra espírito, espírito contra carne. E a alma fica ali entre os dois. E a alma, quando percebe que o espírito está perdendo aquela batalha, a alma chora. Ela geme com gemidos inexprimíveis. E ela sabe onde ela trabalha, irmãos? É no coração. Coração apenas é uma simbologia. O coração quer dizer assim, a vida, um símbolo da vida. Não é que... Porque o coração... Eu passei uma vez, vocês vão achar engraçado, mas é até bom, irmão. Uma vez um irmão me ligou apavorado. Eu morava no Brasil, me ligou apavorado. Eu falei, irmão do céu. Eu falei, o quê? Tem um irmão aqui que vai fazer uma cirurgia do coração, irmão. Eu falei, o que que tem, irmão? Irmão, mas aí pode? Como é que ele vai... E o Senhor Jesus está no coração dele, vai tirar o... Eu falei, irmão, não é nada disso, irmão. O Senhor não está no corpo, na carne da gente. Quando Deus fala, estou no teu coração, o que quer dizer o coração? Quer dizer vida. E o que é composta a vida? A vida, o que ela é a vida? O que é vida para você? O que tem na sua vida? Primeiro você vai ter que ter um caráter, moral, disciplina, honestidade, principalmente amor, primeiro já, né? Eu estou aqui fazendo uma salada, mas você já entendeu que primeiro tem que ter amor e que primeiro tem que ter o amor que é Cristo, que é a verdadeira caridade. Então quando eu falo no amor, não estou falando de amor carnal, estou falando de Cristo. Então a vida verdadeira é a vida de Cristo em nós. Então quando o Senhor pede o nosso coração, Ele pede o nosso caráter, a nossa maneira de viver, o nosso entendimento, a nossa forma de agir, de falar. Então o que Deus faz, irmão? Ele entra naquilo ali, em tudo aquilo ali, transforma, né? E o nosso coração apenas simboliza, porque o coração, você põe a mão aqui, você vai escutar ele fazer tum, 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 não é? E esse som é o som da vida. A vida não está no silêncio das escuridões e das trevas desse mundo. A vida está no som da liberdade, no som da espiritualidade. Os céus manifestam sons em louvores e glórias a Deus. Quando Deus está, irmão, sentado no trono, os anjos dão glória e aleluia. E não param. Nós podemos dizer aqui, são 24 horas, 48 horas, mas lá não tem hora. Não existe dias da eternidade. Aí que é o mistério. Nós não entendemos. Se você quiser pesquisar os dias da eternidade, você vai ver que está errado. Porque Paulo, eu não sei quem foi que falou assim, que Deus abençoe nós até o dia. Não falou dias. Não falou dias. Ah, mas está lá, tá, os anciães de dias. Mas é porque esses anciães são aqueles que vão vir, não é ancião da igreja, aqueles anciãos que vão vir para trabalhar, aqui na terra, certo, irmãos? Alguma coisa que Deus vai fazer. Eu não vou entrar aqui em Apocalipse, senão vai demorar muito. Deixa esse mistério para depois. O que tem que acontecer é que você tem que dar o teu coração, o teu caráter, a tua personalidade para Cristo, para que Ele habite em você. Aí Ele muda a tua personalidade, muda o teu caráter. E às vezes não muda de uma hora para outra, não. Às vezes demora. Porque às vezes, irmãos, é como uma árvore que está lá no campo, que é uma obra de Deus. Está entendendo? Então, mas a tua fé para a salvação também tem que estar depositada em uma obra. Aí que as pessoas confundem as coisas. Ela tem que ter obras de salvação. E quais são as obras de salvação? Primeiro, ela tem que crer em Cristo. O que ele falou assim? O que ele falou aqui, irmão, no capítulo 6, vamos ver se vocês vão lembrar. Sabe o que ele falou, né? A obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Então não é a igreja, parede, placa, não é nada disso. Você crê em Jesus Cristo, você sabe que Deus enviou ele, você crê que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, pronto, você está ligado à tua fé, está ligado numa obra. Você está entendendo? Se você não crê nele, mas a tua fé está em outra coisa, a tua fé sem a obra, que é Cristo, ela é morta, porque você não vai alcançar nada. Você vai pedir para um pedaço de madeira?
Está escrito lá em Isaías que o homem vai, corta uma árvore, dali ele tira a lenha, depois ele faz um Deus e se prostra diante dele. Ele não vai receber nada, porque a fé dele está sem a obra. Então a fé sem obra, ela é morta. Ele não está crendo na verdadeira obra. Esta é a obra. E muitos confundem e acham que a salvação é por obras. A salvação é por uma obra, que é Cristo na cruz. Pela fé nós temos que crer em Cristo. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Quer dizer, quem é a graça? É Jesus Cristo. E por meio da fé em Cristo nós recebemos a salvação. E através da salvação que recebemos, nós recebemos o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, produzimos frutos. Aí fazemos obras boas, mas não são mais aquelas obras boas que nós fazíamos antes. Porque tem pessoas que são boas, que ajudam o pobre, o necessitado, dá comida para esse, para aquele, mas se ele não tiver Cristo, se ele estiver fazendo aquilo em nome de um outro Deus, de uma outra crença, e que não adianta nada. Ele pode entregar o corpo dele para ser queimado, como está escrito em Coríntios, capítulo 13. Mas se ele tiver a fé dele ligada em Cristo Jesus, está tudo certo. Aonde está a tua fé? Uma pergunta. Está na tua denominação ou está em Jesus Cristo? Aonde está a tua fé? Está no pregador ou está aqui na palavra? Se está no pregador, isso já está errado. Se você crê, eu creio porque é esse irmão que vai pregar, eu creio porque esse irmão, ele tem o dom. Ele pode ter o que ele tiver, se ele sair fora daqui, não é Deus. Se ele sair fora de Cristo, não é Deus. Por isso que todos os que estão pregando, não é um novo evangelho. O evangelho sempre foi assim, irmão. Alguém me perguntou, tá 40 anos e não sei o quê, será que você agora... Eu recebi um comentário, não sei de onde que veio, eu não me lembro mais. Agora que você entendeu... Irmão, eu não sou culpado disso, entendeu, irmão? Eu não tenho culpa de ter entendido ou desentendido, deixar de entender, porque o querer e o efetuar não depende da minha pessoa. Se a salvação fosse depender de alguma obra minha, eu já estava no inferno há muito tempo, e se for depender da tua obra também. Porque se depender de obra, esquece agora Jesus Cristo, não depende de Cristo, Cristo só fez um trabalho, morreu na cruz, está lá, agora você vai tomar o caminho que você quiser. Ou Cristo ou o mundo ou Cristo. Irmão, não tem isso. Se você é de Cristo, não tem jeito, você vai para Cristo. E se você já é predestinado para o pecado, já está no pecado. É fácil você saber até quem já está marcado pelo sinal da besta. É pelas suas atitudes. Quando ele defende uma heresia, por exemplo, ele já está demonstrando que ele tem um espírito contrário. Não quer dizer que ele está marcado, mas já tem um espírito contrário. E quando ele nem sabe que é heresia, aí então é outra coisa. Mas então, muitas vezes nós fazemos coisas que nós não sabemos que é heresia. Então precisamos da iluminação do Espírito Santo em nós, para que Jesus Cristo, a atuação de Jesus Cristo na nossa vida, faça com que nós consigamos alcançar o objetivo que é Cristo. Aí nós não erramos, porque em Cristo não tem erro. Eu posso pregar qualquer pregação que Deus me der, mas se estiver em Cristo, não é eu. Cristo não erra. Então por que precisa estudar? Não é que precisa estudar, é bom estudar, irmão. Você não precisa fazer nada, se você quiser. Para salvação, não. Mas se você se dedica, se você quer um episcopado, por exemplo, você quer evangelizar, você nunca leu a Bíblia, você não sabe nem como é que Jesus Cristo nasceu. Você acha que você é agnóstico, você quer que Deus manda um anjo na hora lá? Deus é teu empregado, vai mandar um anjo na hora. Quer dizer, além de ter a Bíblia, sabe ler, sabe tudo, você chega do culto ou chega lá de onde que for de uma reunião, joga em cima do guarda-roupa, só pega na outra semana. É assim que funciona? Né? Uma vez para ligar a TV para ver uma novela, uma vez para ligar... Não sou contra, irmão, não sou contra nada disso. Eu estou dizendo que nós temos que tirar um tempo para Deus, porque Cristo Jesus tudo pode, mas nós temos que fazer alguma coisinha que Deus se agrade. Não é que nós estamos fazendo aquilo para nós se salvarmos. Não. A salvação não está naquilo que eu faço. Está naquilo que foi feito. Foi feito não por mim, mas por Cristo. Em quem você está firmado? Fica aí a pergunta e você depois, em comunhão, dê a resposta. Porque só Jesus Cristo é a obra. Só Ele é o caminho. Qual o caminho que você diz que Deus te chamou?
Se Deus te chamou no caminho que é a vida, a verdade e a vida, no caminho que ninguém foi ao Pai a não ser por Ele, Deus te chamou em Jesus Cristo. E Jesus, aí o que você recebeu antes de ser chamado de Jesus Cristo? Você recebeu a graça. Mas quem é essa graça? É o próprio Jesus Cristo. Não tem como mudar isso. Se alguém mudar isso, está mudando aquilo que é real, a verdade. E tudo que vem contra a verdade, vem contra, irmãos, é a mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então, se você está em um lugar que prega uma coisa, tirando Cristo e colocando alguma outra coisa como fundamento de salvação, está escrito, Paulo falou, cada obra de cada um será manifestada pelo fogo. Está escrito. Aí vem o Senhor naquele dia e vai ver o que realmente, quem realmente está em Cristo, quem não está em Cristo, que ele já sabe. Eu peço a Deus que todos estejam em Cristo. Você pode ir em qualquer denominação, mas se você estiver em Cristo, louvado seja Deus. Mas se você ir e começar a achar que só é ali, que só é ali, uma que você já está totalmente fora, porque o mundo tem 8 bilhões de habitantes. E tal denominação tem quanto? Tem uma que eu sei que tem 14 milhões no Brasil. A maior que tem lá é 14 milhões. Tá, irmão? Que é uma igreja evangélica, né? Assim, estou falando de evangélica. Depois tem uma outra. Depois a igreja que eu era tem, parece que 2 milhões. Então dizendo que tem 5, mas a última estatística que eu soube era 2, né? Agora eu não sei. Só se aumentou, né? Ela tinha chegado a 4 milhões, depois ela desceu. Agora pode ser que aumentou. Que Deus abençoe, eu não estou preocupado com isso. Eu estou pregando Jesus Cristo. Jesus Cristo não está preocupado com números. Ao contrário, ele está preocupado com as atitudes no sentido de crer nele. Qual a sua atitude? Você crê nele ou não crê nele? Você crê que a palavra dele é a Bíblia ou você acha que ela contém? É aí que está o negócio. Você crê em Jesus Cristo e crê na salvação pela fé? Ou você crê que você tem que ajudar Jesus Cristo um pouquinho fazendo alguma obra? Pensa você, raciocine, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Fazer obras é bom, tem que fazer. Mas melhor ainda se Jesus Cristo estiver em você. Porque se você não tiver Jesus Cristo, não adianta fazer obra nenhuma, porque a tua obra é morta. E a tua fé também é morta. Mas se você tiver em Jesus Cristo, você tem fé em Cristo, Cristo é a obra, tua fé tem vida, e o que você faz de outro tipo de obra é o Espírito Santo que interage e que você faz para a glória de Deus, não para a tua glória, nem para você aparecer. Guarda isso no teu coração. Deus abençoe a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine cada um em cada coração com essa santa e eterna palavra. Amém e amém.